Agora são 2h03, muito boa tarde, linha de frente no ar aqui pela Jovem Pan, nessa quarta-feira, dia 9 de abril. E comigo aqui na bancada estão Priscila Silveira, Rodolfo Maris, Felipe Monteiro e Sérgio Zagarino. Bem-vindo a todos, a gente já vai girar o nosso primeiro assunto, daqui a pouco a gente conversa e discute os temas que movimentam o Brasil e o mundo. Empresários pediram ao presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, um corte de até 30 bilhões de reais do orçamento como compensação para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Segundo as informações do jornal Folha de São Paulo, o pedido é uma tentativa de evitar o aumento da carga tributária. Segundo relatos feitos à reportagem, o senador disse que, para evitar que o governo tribute lucros e dividendos, apresentou uma emenda para elevar em 5% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para os grandes bancos. E, ao mesmo tempo, o relator da proposta, Arthur Lira, avalia resgatar um projeto proposto pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. O texto aprovado pela Câmara, mas sem avanço no Senado, propõe a taxação do lucro e dos dividendos em 15%. Um dos trechos ainda prevê a isenção da cobrança dos lucros e dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional. Começo aqui e abro essa nossa roda com o Rodolfo. Rodolfo, bem-vindo mais uma vez, uma honra dividir a bancada com você aqui na Jovem Pan. É estranho falar Arthur Lira, o relator, né? A gente sempre falou dele como presidente da Câmara, mas de qualquer forma o setor produtivo está fazendo alguns apontamentos para mudar essa proposta, que é uma espécie de bandeira de campanha, de vitrine do governo Lula. Bem-vindo, Rodolfo. Boa tarde, Berrache. Um prazer, é todo meu fazer. Agora, o primeiro programa com você, espero que o primeiro de muitos. Boa tarde à nossa audiência, meus amigos de bancada. Realmente, um texto que já havia sido aprovado em 2021 pelo ministro Guedes, o grande nome aí que foi da economia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora é resgatado em 2025. O que mostra isso pra gente que está aqui? Que há sim um compliance entre o que deu certo no outro governo e agora o que pode dar certo nesse governo. Lembrando que como você bem falou aqui, Oberreich, é sim uma campanha que foi uma bandeira lá em 2022, na campanha do atual presidente e atual governo. Nós estamos vendo essa isenção do imposto de renda se perpetuar ao longo desses 3 anos de governo. Lembrando que essa era a primeira medida que o atual governo deveria ter tomado lá atrás, mas por vários fatores econômicos, isso se torna uma bandeira já para as eleições de 2026. Esse é só um prelúdio do que a gente está vendo que vai vir por aí. Bom, Priscila Silveira, bem-vinda aqui mais uma vez ao Linha de Frente. Essa é uma discussão que, desde lá de quando o governo vinha falando sobre essa proposta, quem vai pagar a conta? Porque há uma necessidade de se compensar e agora os empresários estão fazendo esses apontamentos e o deputado Arthur Lira tentando resgatar um projeto lá de trás. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, a toda a nossa audiência. Sim, um projeto, como disse aqui o Rodolfo, de 2021, que, na verdade, tinha, como um pretexto de reforma tributária. A gente tem acompanhado que essa pretensa reforma tributária vem se arrastando e as pessoas, na verdade, esperando por ela. Mas é bom também a gente informar que não é só a questão da taxação. O ministro, então o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia também colocado a isenção do imposto de renda para até os rendimentos de R$5 mil e também os dividendos de 15%. Lembrando também que a gente tem as empresas do Simples Nacional, Thiago. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, de uma reforma tributária. A gente tem visto, o governo atual até mexendo com isso, sinalizando essa possibilidade e deixando para a plateia, como eu venho colocando, deixando para a plateia, inclusive com essa isenção de R$5 mil que eles estão patinando e tentando, de alguma forma, emplacar no atual governo. Felipe Monteiro, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan, dividir a bancada aqui com você. É claro que qualquer projeto enviado pelo governo, o Congresso pode avaliar, pode mudar, pode alterar. De que forma o Congresso Nacional deve se debruçar sobre isso e essa discussão também de se resgatar um projeto mais antigo já em tramitação na casa. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer fazer o programa contigo, Queria fazer mais, mas é isso. Bom estar contigo aqui, falar sobre política e sobre o que a gente mais gosta de fazer. Thiago, eu acho impressionante, sendo bem sincero, como que a gente em Brasília fica mais focado em picuinha
do que resolver o problema de fato do Brasil, né? Isso me deixa extremamente estarrecido, não é? É fato que o Brasil cobra muito pouco imposto sobre a renda, não é? Tanto é que o Brasil ali cota máximo é 27%, quanto a média da OCDE chega a 42%, né? França cobra 45%, Dinamarca cobra 56%, Estados Unidos cobra 37%. Então, se você abrir a isenção da base que mais precisa do imposto de renda e abrir mais alíquotas para as bases superiores, né, você consegue, de certa forma, compensar o valor da população que vai ter isenção do imposto de renda. E outro ponto importante que eu sou extremamente favorável, né, só deixando claro aqui, é a tributação sobre dividendos, né? Os únicos países do mundo que não têm tributação sobre dividendo é a Estônia, Letônia e o Brasil. Então, famílias bilionárias, donas de banco, por exemplo, que são herdeiras, recebem 15 bilhões de reais de dividendo que não são tributáveis, pega aquele dinheiro, põe no banco, sem contraprestação nenhuma pública. E o povo, coitado do povo, paga imposto sobre a renda e cobra altos impostos sobre o consumo, que é um problema do Brasil, né? O problema do Brasil, na minha opinião, é que o imposto sobre o consumo é muito alto, né? Tanto é que o nosso IVA vai ser o IVA mais caro do mundo, estimado em 27%, e cobra pouco imposto da renda daquelas pessoas que mais ganham dinheiro. Então, daria para fazer uma reforma tributária nesse sentido, né? Em relação à renda. Em relação, e no que tange a ideia do Ciro Nogueira, em tirar da gaveta um projeto do Paulo Guedes, que também vai na mesma linha da promessa do Lula de 2021, é exatamente, na minha opinião, ter a narrativa política, não é? Mostrando que esse projeto de R$5.000 de isenção para a população do Brasil, na verdade, não é só do governo Lula. É um projeto, sim, suprapartidário. Então, eu sinto que o Ciro Nogueira e a oposição estão querendo pegar esse projeto, essa narrativa, como se fosse dele. E eu acho que isso é legítimo, faz parte do jogo democrático, né? Então, eu vejo com bons olhos também, não vejo nenhum problema nisso também. Bom, dou as boas-vindas ao Sérgio Zagarino também, com a gente no Linha de Frente. O que o Felipe fala é talvez uma briga pela paternidade desse projeto, porque é um projeto popular, Sérgio. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Thiago, meus colegas de bancada, em especial todos vocês, nossos telespectadores, ouvintes. É um prazer inenarrável comentar aqui assuntos políticos, econômicos, como o de agora, que concordo com o Felipe Monteiro, tá vendo, Pepe? Nem sempre discordamos, nós concordamos no que tange a questão da necessidade da isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000. Você deu um exemplo muito claro de países membros da OCDE, dos Estados Unidos, que lá sim o imposto é maior. O grande problema, e aí o único ponto que eu discordo da sua fala, é que se hoje no Brasil, que é um país que tem uma carga tributária elevada para a baixa entrega, e aí que vem toda a discussão, a entrega do serviço público, que é feito com esse valor que é arrecadado. Porque o problema não é a gente arrecadar. O Brasil é um país rico, é um país que tem muito dinheiro. O nosso PIB é trilionário. A gente tem dinheiro para dar e vender. O problema é como é que ele retorna para a população? Como é que retorna aí na sua cidade, nas praças da sua cidade, a saúde, a educação? Esse é o grande ponto. Então, se hoje a gente pegar a ideia do PP, que é muito boa, que outros países já têm, e aplica do dia para a noite, só vamos ter mais problemas. Então, a gente precisa trabalhar aí de uma forma sistêmica. Ao longo do tempo, começar a corrigir uma reforma tributária que seja progressiva nesse aumento de arrecadação para quem ganha mais, nessa isenção, sim, mas de forma gradativa. Em relação ao projeto que vem de 2021 e que agora em 2025 vai ser discutido, não importa quem é o pai da criança, o que importa é que, na verdade, é sim uma medida populista. Estamos diante de um ano eleitoral que agora todo mundo vai querer assumir. E aí tem aquela velha máxima, quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai. Tá aí, mais um exemplo. O PP pede a palavra aqui, eu já passo para a minha esquerda aqui. Eu peço a palavra pelo seguinte, né? Eu acho um pouco injusto você olhar para o que acontece no Brasil e achar que o problema do Brasil é qualidade do serviço público, né, por conta do não investimento necessário, né? O Brasil ele passou por um processo de universalização do serviço de saúde, universalização do serviço de educação. Todo mundo pode ter saúde gratuita, educação gratuita. E eu concordo com você, Zagarino, que a qualidade deixa a desejar em alguns pontos do Brasil. Agora, nosso desafio é dar qualidade para serviço que abarca 200 milhões de brasileiros. É difícil. Qual país do mundo tem isso? Não conheço um país do mundo que tem nada parecido com isso que tem no Brasil, né? E se a gente quiser, aí é o ponto principal
que eu queria colocar aqui. Se a gente quiser ter a saúde da Inglaterra e a educação da França, nós temos que investir igual esses países. Temos que ter mais dinheiro. A França investe 5% do PIB em educação. O Brasil investe muito menos de 5% do PIB em educação. Então, a universalidade e a qualidade passa também por mais investimento, que vocês são contra. Vocês acham que o governo tem que gastar menos. Não, eu não acho que, na verdade, nós somos contra. A gente tem que investir, só que a gente tem que investir dentro da nossa realidade. O que eu discordo é sempre o governo não ter o controle de gasto, não ter uma austeridade fiscal. É impossível a gente gerir qualquer projeto, seja de Estado, seja da sua casa, seja da sua empresa, se você arrecada um valor e gasta muito mais que ele. Tanto que a gente vê aí a dívida pública do Brasil para onde está indo e todo o reflexo que está gerando agora na economia com a alta do dólar, com essa falta de compromisso fiscal. E aí já entra num outro discurso que eu estava dando uma olhada até no programa, a gente vai debater ele mais para frente. Mas eu concordo, PP. Hoje a gente precisa investir, só que o Brasil já investe na educação. Se você pegar a média, mas a média no mundo, o Brasil investe bem. Investe pouco, não. Ele não chega nos 5%. Só que o Brasil investe. A gente tem hoje o Ministério da Educação que cria as políticas públicas, ele financia as políticas do Estado e os municípios, eles custeiam, principalmente a primeira infância, que é a responsabilidade dele, em altos valores. Aí, quem que está fazendo a primeira infância nos municípios? Muitas vezes ONGs, muitas vezes empresas que estão vinculadas a emendas, a problemas de corrupção. É um problema sistêmico, PP. Eu concordo com você. Só que como é que a gente resolve isso sem corrigir corrupção, sem corrigir essa questão das emendas? É muita coisa. O pessoal aqui da minha esquerda está pedindo a palavra. Não, a gente quer falar também, né? Aqui tá só na turba da UDN do meu lado aqui, entendeu? Não, Priscila e Rodolfo. Você lógico, Priscila. Os colegas têm que entender que é uma mesa democrática, então o tempo de fala é curto, todo mundo tem que falar. Temos tempo. Exatamente. O pessoal da esquerda, né? Rodolfo, nós somos de direita. A Priscila. Nós somos de direita, deixando claro. Nós somos a favor do direito, nós não somos nem de um lado nem de outro, nós somos a favor do direito, do que é correto. Mas o pensamento do Felipe Monteiro deixa a gente pensar aqui que país que é esse que o PP consegue imaginar, né? Alice no País das Maravilhas. Nós temos uma saúde em total deficiência aqui. Nós temos um serviço de saúde, mas a qualidade de saúde aqui é péssima. Vamos pegar só o que está no hype? Vamos falar da segurança pública? É o que está no hype, né? Porque a educação, as pessoas falam um pouco da educação. Agora a saúde também vai ficar um pouco mais próximo das eleições presidenciais, aí eles vão falar um pouco mais sobre a saúde. Mas no que tange aqui o nosso assunto de verdade, eu quero colocar também o que o Felipe Monteiro colocou, que é o país que tem 220 milhões de pessoas, 212 milhões de pessoas, e que a gente não pode querer, com o que é arrecadado aqui, ter um país de primeiro mundo. Olha só, o Brasil é o país que mais se acumula imposto em todo o mundo. A gente perde só para um país ali que é inacreditável. O país arrecada muito. O serviço que a gente tem aqui é de péssima qualidade. O serviço de segurança é péssima qualidade. O serviço de saúde é péssima qualidade. Eu estou te chamando para briga mesmo, Pepe. Por isso que eu estou falando da saúde, que eu quero bater em você nesse sentido. Exatamente. Nós temos um país onde arrecada... E olha só, somando com os 10 milhões que já ficam isentos, que foram isentos lá atrás, em 2024, num total de 20 milhões de trabalhadores não precisam mais pagar nada, ou seja, não vai pagar nada, porque o imposto de renda aqui é até R$ 2.259. Então já existe uma grande parcela da população que nem paga imposto. E é uma parcela muito pequena que ganha até R$ 5.000. Então, quando a gente fala que a pauta é o avanço do Senado e resgatando o que o Guedes colocou em 2021, é um avanço para a política. Talvez essa isenção do imposto de renda possa sair agora, porque resgatar um texto que foi lá atrás do ex-presidente da República. Priscila, para a gente fechar esse nosso primeiro assunto... O cara quer me bater, mas tudo bem, vai. Vou deixar ela embater. Só na retórica, né, Pepe? Não, Pepe, você sabe que eu tenho o maior carinho por você, tá bom? Não, só para que, na verdade, contestar um pedaço da fala do Pepe, em que sentido? Eu concordo em partes, né? A gente tem aqui, eu tenho 3 pontos que eu acho que são importantes. A gente tem uma saúde que, se a gente for comparar com outros países, a depender do que a gente compara, é uma saúde ok, porque tem países que nem tem SUS, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a gente tem uma saúde mais difícil, cara, enfim. Mas o problema aqui, Pepe, quando você fala
que tem que investir, eu concordo que tem que investir, mas não tem uma matemática que fecha em qualquer projeto se você gasta mais do que você ganha. Então, na minha opinião, eu não sou economista, mas eu acho que tem que investir, é óbvio, ninguém vai falar assim, não investe em educação, não investe em saúde, não investe em segurança pública, pelo contrário. Agora, como que vai investir se gasta mais, está gastando onde? Sendo que até os ministérios brigam entre si para poder diminuir, para poder tirar de um, tirar de outro. Então, só nesse ponto aqui, eu acho que, de fato, tem que investir, mas não adianta, a matemática não vai fechar. Se eu continuar investindo mais num lugar e gastando mais também, a gente vai ter essa questão deficitária que está aí, né, embolado, que a gente percebe. Virando o nosso assunto,